Este podcast é orgulhosamente patrocinado pela Minimal Club. Dá uma sacada aqui, ó. Ela tá aqui, ó, e tá aqui também. Eu sempre faço podcasts com a blusa. E se você quiser saber mais, aqui na descrição tem um link para você comprar com 15% de desconto. Também tá aparecendo o QR Code na tela. Então não dá tempo mole não, já entra no site, reserva a sua, fica de minimal, igual a gente. Planejamento. Você planeja a despesa, vem na vírgula. Tá? Acontece certinho. A receita nem sempre. Né? Exatamente. A receita a gente tem que correr atrás. Mas eu lembro que quando eu trabalhava como funcionário, eu sempre fui o intraempreendedor, sabe? Eu sempre mostrei os resultados que eu obtive, então fazia um marketing pessoal de uma forma comedida, não, né? Sem muita soberba, mas eu sempre mostrei o que eu fazia. E o pessoal chamava de puxa-saco, né? Mas eu sempre peguei o trabalho que ninguém queria fazer. Eu acho que isso começou a me trazer muita relevância dentro da área que eu trabalhava. Eu fui líder da minha área há muito tempo, sem ter o cargo de líder. Então, muita gente já quer, eu estou fazendo muita coisa, já quero aumento, Não, eu fui fazer o que tinha que fazer, né? E eu fui ganhando relevância. E mesmo assim, eu não me tornei líder no cargo ali, né? Só que aquilo me trouxe muita visão de que, para eu demitir a empresa, né? Falei, cara, essa empresa aqui não está permitindo que eu cresça. Isso. Sabe o que eu me via? Eu me via como um foguete que tinha um telhado em cima. Eu queria voar e não dava. O meu diretor estava lá há 20 anos, o meu gerente estava lá há 10. E eu falei, cara, não posso... Como é que eu vou fazer para crescer aqui? Outras áreas, pessoas muito, muito antigas já nos cargos, né? E aí eu comecei a empreender, né? Mesmo trabalhando, eu comecei a fazer alguns projetos por fora, fazendo, né? Medir a temperatura da água, né? Fui medindo ali a temperatura. Hora que eu estava empreendendo ali no paralelo, no tempo vago que eu tinha, e eu já não estava mais mexendo no meu salário da empresa, eu falei, acho que agora é hora de eu me dedicar nesse negócio. Aí eu ganhei segurança. Eu recomendo, muita gente fala, eu quero sair do emprego, quero empreender. Cara, pega o horário que você tem vago, vai fazendo alguma coisa em paralelo, porque não é... O pessoal romantiza muito empreender também, né? Tem uma série de desafios, né? Mas deixa eu te falar, você tocou num assunto que eu acho que é importantíssimo. Eu não conseguia crescer na minha empresa. Você sabe o que eu acho? Eu acho que você não conseguia crescer, não era por falta de competência, mas é que você queria empreender. Pode ser. Porque a pessoa que ambiciona crescer na empresa, ele não quer empreender jamais. Ele quer a segurança daquele trabalho ali e você tem outra cabeça. E eu falo isso porque eu tive outra cabeça. Eu nunca quis empreender. E eu cresci na minha empresa até chegar a ser executiva da empresa. E o Amuri nunca quis ser empregado. Embora ele tenha sido empregado, porque também foi uma experiência boa. Para ele ver o seguinte, olha, tem coisa aqui de gestão e tem coisa de sapos que você tem que engolir. Ele não engolia mal, né? Porque ele era demitido. Então, assim, eu nunca vi uma pessoa ser demitida da empresa júnior. Ele conseguiu isso, né? Então... Mas essa sua verve, essa sua competência, esse seu perfil para empreender, ele não impede, mas ele não faz com que você ambicione ter um cargo de liderança na empresa. Tanto que você disse, cara, meu negócio era fazer. Eu tinha que fazer, não interessava se era líder ou não. E eu tinha que fazer, e eu fazia meu marketing pessoal. Ali você já estava se vendendo. Você já estava empreendendo. Eu acho que é muito assertiva a sua colocação, porque, de fato, eu acho que, entre aspas, eu desisti daquela carreira com mais facilidade porque eu tinha uma veia ali de empreender, né? E eu gosto sempre de mencionar minha mãe nesse aspecto de empreender. O meu pai, ele foi funcionário de carreira da antiga Eletropaulo. E o meu pai falava para a gente ter um emprego para ter segurança, meu pai veio da roça, interior, então precisava de segurança para a família. Né? Você imagina, veio com 2 filhos já, e depois teve o terceiro, então ele queria que eu tivesse segurança também. E minha mãe não, minha mãe, ela em casa, ela empreendia em casa, fazia a unha das vizinhas, fazia a reunião lá da Tupperware, né? Ela sempre dava um jeitinho de ganhar um dinheiro extra. Né? Então eu convivia com isso em casa. Falei, tem maneiras de ganhar alguma coisinha extra. Eu via dinheiro na mesa no meu dia a dia. E são drives diferentes. Eu posso citar, eu fui executivo de carreira, né? Comecei como estagiário e virei vice-presidente de uma grande companhia. E depois eu fui empreender. E são drives muito diferentes. Uma coisa é você construir dentro de uma organização onde você tem
Sabe quando você tá andando de bicicleta e o seu pai tá te cercando, a sua mãe tá ali te protegendo? Não deixa você cair. Quando você vai empreender, você não tem ninguém te cercando. Você vai pegar a bicicleta e vai pedalar e vai cair. E vai ralar o joelho. E vai machucar. E você precisa aprender rápido. Então você toma mais risco. O nível de exposição a risco aumenta muito. Mas o que foi o gatilho, Ale, que fez você falar, é agora? Eu quero empreender, faz sentido eu largar essa estabilidade que não existe, fictícia ou teórica, para ir para um mundo onde eu assumo o risco do meu negócio? Cara, eu acho que eu tive muita segurança na época. Eu estava há muito tempo já no mercado de telecom, né? E eu dominava, assim, o que eu fazia. E eu cuidava de algumas empresas já que prestavam serviço para uma grande operadora, e eu via o quanto que não tinha eficiência essas empresas, o quanto dá para melhorar o trabalho deles. E eu falei, pô, eu vou abrir um negócio desse, sabe? E aí eu comecei, me associei a uma outra pessoa, a gente abriu uma empreiteira para prestar serviço no mercado para grandes operadoras, e a gente começou a ganhar alguns contratos e começou a dar muito certo, né? E eu sempre, como eu vim dessa escola dessa grande operadora que eu trabalhei, eu sempre fui muito ligado a indicadores e sempre tive muita facilidade com isso. Então, a minha empresa, ela gerava resultados muito bons. Meus indicadores com os clientes da operadora eram muito bons. Então, eu comecei a ganhar relevância cada vez mais, né? Então, eu lembro que no começo eu tinha lá, sei lá, 10 equipes fazendo instalação. Então eram 10 carros na rua e tal, e aí a gente foi crescendo, eu cheguei a ter 150 carros na rua, né? A gente entrava em 600 residências por dia, e eu conseguia manter eficiência nesse crescimento, sabe? Todo esse crescimento que a gente tinha, ele era muito pautado dentro de indicadores, de métodos, e aí eu tinha muita segurança para reinvestir no negócio. Eu fiquei anos sem tirar dinheiro do negócio, fiquei anos, tá? Só no último ano que essa empresa estava funcionando que eu comecei a oferir algum lucro, assim, oferir lucro não, a ter retiradas, mas eu sempre reinvesti muito porque eu tinha muita certeza no mercado. Mas eu cometi erros, né? Essa empresa em 2010 ela quebrou, né? E aí é o que eu falo da importância do networking e comunidade, né? Eu era um empresário sozinho, né? A gente tem uma máxima de mercado aí que fala que empreender é uma jornada muito solitária, e, de fato, eu vivi isso na pele, né? O que acontece? Eu era uma empresa que prestava serviço para uma única operadora, de um contrato só. E eu era fechado naquela minha bolha, né? Eu não conversava com ninguém, eu só tinha tempo para trabalhar, só para produzir. E se eu tivesse numa comunidade, alguém tinha falado para mim, cara, você tá maluco. Você tem um contrato só, 100% de faturamento, né, numa única empresa. E eu perdi esse contrato da noite para o dia, né? Essa empresa começou um movimento de internalização da mão de obra, né? E eu fui a segunda empreiteira que eles cortaram, né? E foi num momento muito cruel desse negócio. Eu gosto de contar, assim, porque o pessoal entendeu tanto que a gente apanha, né, quando está empreendendo. Eu estava em negociação para vender minha empresa para uma outra grande operadora, né? Então, eles queriam que a gente fosse a empresa que construísse todas as redes dessa outra grande operadora. Então, assim, a minha empresa ia multiplicar por 10, assim, muito pouco tempo, assim, e ia ficar gigante. E eu já tinha feito due diligence, estava tudo certo. Eu estava na recepção dessa operadora que eu ia vender, eu estava na recepção para subir, para assinar o contrato. E eu recebi uma ligação da operadora que eu prestava serviço, de um amigo meu que participou da reunião, falou, Alê, vou te avisar em primeira mão, porque você vai receber uma carta aí, você perdeu todos os contratos aqui da empresa. Não. Então, meu faturamento foi para zero em uma ligação, no momento que eu estava subindo para assinar um contrato. Meu Deus. De venda. É inacreditável. Então, assim, é do Parece céu ao uma inferno. novela. Exatamente. Então, é do céu ao inferno em 2 segundos. Né? A diferença, o delta entre a expectativa e a realidade.
né? A realidade do empreendedor que se vende, o que é o dia a dia, de pagar contas. Os cases de sucesso, captou 500 milhões, captou 1 bi, foi vendido por alguns bilhões. Isso é 0,01%. É muito pequeno esse índice de sucesso. Empreender é muito duro no Brasil. E você trouxe um elemento que é muito rico, a importância da comunidade, do apoio, do suporte, das referências. Porque você sabia que você tinha um risco. Do conselho? Do De um conselho. Exato. Você sabia que tinha um risco exposto, mas a sua exposição ao risco era gigante. Você poderia minimizá-la se você tivesse com quem trocar. E a Cris toca num ponto a qual a gente vai falar um pouco mais à frente, que é o conselho consegue te ajudar nisso. Consegue te orientar, consegue enxergar pontos que você não está enxergando por estar mergulhado na operação. E esse é um desafio. Quando isso aconteceu, qual que foi ali a sua reação na hora de subir as escadas para assinar um novo Isso que eu contrato? queria saber. Então, eu podia subir e assinar um contrato. Eu não tinha sido notificado formalmente, né? Eu podia subir e assinar um contrato. Mas não dá, né? Como é que você vai fazer um negócio desse? Não consegui. Eu subi, conversei com... Eu estava direto com o CEO da operadora. Falei, cara, eu acabei de receber uma ligação que eu vou perder todos os contratos. Nosso faturamento era 1,5 milhão, vai para 0. Acabou a empresa. E para mim é ruim, toda vez que eu conto é ruim de contar esse negócio. Imagina. É foda. E ele falou, cara, eu vou investir na sua empresa mesmo assim. Claro, por uma fração, né? Porque eu só tinha equipes, né? E investiu na minha empresa uma fração do valor e eu continuei prestando serviço para essa operadora e consegui contrato com outras operadoras, mas isso tudo só amorteceu minha queda. Né? Porque você imagina um faturamento que cai para 0 e aí, não, você vai ter faturamento, vai faturar 300 mil, não mantém a roda girando, né? E aí tive que fazer rescisão, uma série de coisas. Fiz acordo no sindicato para transferir mão de obra, mas não impediu de vir uma avalanche de trabalhistas. Então, isso tudo vem de uma vez, a gente perde muita energia, né? Então, de 2010 até 2017, mais ou menos, eu fiquei sem entrar nenhum real para mim. Né? Muitos anos. 7 anos. Eu não conseguia, porque a empresa, depois que o cara investiu em mim, também não aportou tudo que tinha combinado, enfim. Aí ficou uma novela de 1 ano, chegou num ponto, eu falei, cara, eu vou fechar a empresa. Eu estava colocando meu cheque especial de pessoa física já para pagar combustível de frota. Aí um posto, não, a gente não vai mais te abastecer porque você atrasou a fatura, aí tinha que mudar de posto. Então, todo dia era uma novela mexicana que eu vivia, sabe? E aí entra na fase da saúde, né? Eu tinha uma melancolia que eu não sabia o que era, né? Depois de muitos anos eu fui me tratar e eu fiquei deprimido todo esse tempo depois, né? Então, família, uma série de coisas, sofre todo mundo junto, né? A Flávia manteve a casa com salário por muito tempo. Eu tive que ia no supermercado comprar a marca mais barata, sabe? Olhando ali realzinho. Ia no supermercado, esse supermercado aqui, o produto de limpeza é mais barato, comprava o produto de limpeza em um. A carne no açougue, comprava uma carne que chamava picadão, não tinha nem corte, era o que sobrava, sei lá, que eu falei, era mais barato. E era o que a gente comia, estava tudo bem, comprava costela. Então, tudo isso eu vivi na pele e vivenciei, não é ninguém que ia fazer para mim, sabe? Eu que ia fazer, né? Então, isso me gerou muita casca. Agora, os meus principais erros é não participar de uma comunidade, como aqui no Investidores é uma comunidade, e não ter um conselho. Eu nem sabia que existia conselho. Eu era um menino, engenheiro, que começou a empreender e muito ligado em planejamento, indicador. Eu contratava consultorias, absorvia muito rápido aquilo e depois no ano seguinte eu mesmo fazia. Mas eu não sabia que existia conselho, eu não sabia que existia comunidade. Né? Então, não tinha esse tanto de informação que a gente tem hoje. Sim. Né? Tá tudo na internet, então não foi, né, cara? Não foi. Mas se tivesse uma visão de fora, qualquer pessoa que falasse ali no meu ouvido, cara, você está no caminho, você está ganhando dinheiro, está indo bem, mas, porra, pega uma parte desse reinvestimento, vamos buscar um contrato novo. Mas eu não tive isso. Cara, fantástico, meu Deus do céu.
Eu vontade até de chorar aqui, porque eu me coloquei no seu lugar assim, eu fico pensando na Desculpa. angústia. Não. E você também não tinha uma outra coisa. Você tinha pais excelentes, mas que talvez não tivessem a cultura que você precisasse Exato. naquele momento, né? Seu pai era humilde, sua mãe também, e eles não tinham essa base cultural que pudesse te ajudar. Por que eu estou falando isso? Porque, embora eu nunca tenha empreendido, eu ajudei muito o Amor e o Fábio também, que é o padrasto dele, porque a gente tinha uma base cultural muito interessante. Então, nesse aspecto, embora a gente não soubesse negociar, não soubesse empreender, mas a gente tinha muita visão de risco. Porque fazia parte da nossa vida. A gente era executivo, entendeu? Então, e o Amor sempre gostou muito de compartilhar as coisas com a gente. Então, ele pedia muito conselho. Isso ajudou bastante ele. Claro, não impediu ele de quebrar algumas vezes, mas quebrar faz parte da vida também. Você não aprende se você também não quebrar, não é verdade? Claro que não precisa ser uma experiência tão dolorosa quanto essa, mas quebrar ao longo do seu caminho de empreendedor, fazer um negócio errado aqui, outro ali, faz parte da vida. Mas esse apoio, muitas vezes você pode não ter ele numa comunidade, mas se você tem um apoio, que uma família ali, que culturalmente também ajuda, é importante. Faz toda a diferença. Faz. E aí, curtiu esse corte? Então tá na hora de você compartilhar também o seu amor com a gente, né? Dá a curtida, aquele comentário, mas principalmente não deixa de se inscrever aqui para acompanhar todos os próximos cortes. A gente não vai parar de fazer conteúdo não, mas eu vou parar 3 segundos para esperar você comentar ou assinar a gente. Beleza? Tô te esperando no próximo.